Fazenda do Partido Socialista, Cristóvão Norte do PSD e Patrícia Almeida do Chega. Aos três, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos. Patrícia, comece por si. A última vez que André Ventura tinha falado, parecia que queria chegar a todo o custo a um acordo com o Governo. O que é que aconteceu para depois o Chega chumbar a proposta? Foi simples. Boa tarde a todos, antes de mais. Foi isso mesmo que disse, ou seja, o Chega quis desde o início fazer alterações e chegar a um acordo neste pacote laboral. Tínhamos propostas que desde o início também dissemos que não iríamos abdicar delas, como é o caso da diminuição da idade da reforma. O PSD achou que... Mas André Ventura reconheceu, da última vez que falou, que era orçamentalmente complexa. Uma coisa é ser orçamentalmente complexa, outra coisa é ser inviável. E o facto de ser orçamentalmente complexa, conseguimos chegar a pontos de convergência para conseguirmos diminuir a idade da reforma, e essa era para nós desde sempre um ponto de honra. Os 2,5 mil milhões de euros que representam anualmente, ou representariam anualmente a diminuição da idade da reforma para os 65 anos, e isto contas feitas pela senhora Ministra, representam, e para as pessoas saberem do que é que estamos a falar, cerca de 1,5% da despesa pública anual. Portanto, de 140 mil milhões que é esta despesa pública. E, portanto, nós temos, se tivermos vontade, muita capacidade para irmos buscar estes 2,5 mil milhões e fazer com que haja, de facto, esta diminuição da idade da reforma, porque temos pessoas que trabalham mais de 40 anos e não se conseguem reformar, temos pessoas a trabalhar neste momento... Mas para haver transparência, esta questão da idade da reforma sempre foi a moeda de troca durante as negociações ou durante este período em que houve contactos entre o PSD e o Chega, houve outras soluções que estiveram em cima da mesa? Houve outras propostas que estiveram em cima da mesa com esta, e esta era para nós o ponto de honra. Portanto, inegociável essa. Inegociável. E, aliás, Mas André Ventura custou-lhe dizer muitas das vezes que era a linha vermelha, dando a entender que poderia haver outras, nomeadamente a questão das subvenções, a questão dos dias de férias. A dos dias de férias, as subvenções, mas nunca a questão do claro outsourcing. A dizer que era a condição única a idade da reforma. Mas tivemos outras situações em que o Governo não cedeu, não foi só na questão da idade da reforma, tivemos também no outsourcing, ou seja, nos despedimentos sem justa causa e depois sem a reintegração dos trabalhadores novamente nas empresas, se verificasse de facto que não existiria essa justa causa. E voltando à questão do outsourcing, o Governo também não cedeu aí. Obviamente que eram muitos pontos onde não havia cedência. E o Chega cedeu às redes sociais, como diz o PSD? Não, o Chega não cedeu às redes sociais. Há uma coisa que, em 50 anos de governação, os partidos estavam habituados a governar sem ouvir, de facto, quem os elegeu. E o Chega, desde o início, foi muito claro quanto a isso. Iremos ouvir sempre quem nos elegeu, e foi isso que fizemos. Sim. Ou seja, não foram as redes sociais, foram os trabalhadores, foram as pessoas que chegaram a nós, e isso nós iremos sempre defender. Cristóvão, e, portanto, aí também sempre houve coerência da nossa parte. O Governo e Luís Montenegro já disseram que não vão desistir da lei laboral. O Chega está disposto a ir até onde? Vai insistir nessas linhas vermelhas? 2 pontos prévios. O primeiro era perguntar ao Nuno Fazenda quais são os países da Europa que têm idade da reforma tão alta como Portugal, ou países desenvolvidos da Europa cuja idade da reforma atinge neste momento quase 67 anos. França não tem. E depois dizer também ao Cristóvão Norte que se há partido que não é confiável é o PSD, porque nem sequer tinha a reforma laboral no seu programa e apresenta e trá-la à coação sem sequer ter esta proposta no seu programa. Portanto, se aqui há incoerência, é da parte do PSD. E depois temos uma questão de prioridades, e o Chega, em termos de prioridades, sempre disse que havia questões onde poderíamos ir buscar dinheiro para as prioridades, que no caso, e aqui em relação à proposta laboral, era de facto a redução da idade da reforma. Pergunto-lhe se, em termos de reforma administrativa, diminuição de institutos e de direções gerais, que sabemos que, em termos de desperdício para o Estado, pesam imenso o erário público, se o PSD alguma vez pensou nisso para colocar em cima da mesa a viabilização desta proposta que para o Chega era, de facto, uma linha vermelha para aprovar este pacote laboral. Não, porque isto não adianta nada para o debate. O PSD, aliás, foi o único partido... Não tem resposta. Quero lhe dizer, o Chega já alguma vez fez isso? O PSD já fez isso. Isso que está a dizer, o único partido em Portugal que o fez, até foi no tempo da Troika, foi o PSD. Então, nós não fizemos, nunca fomos governo. Vocês fizeram e não foram nenhum outro eficazes. partido fez isso. Portanto, governo. o PSD, o governo, está
a tentar reformar o Estado, é sabido, tem um conjunto de medidas, esperemos que tenha êxito, Está a tentar há 2 anos. mas que tenham, claro, essas coisas demoram tempo. Luís Não Almeida, põe em não causa era- a sustentabilidade, o futuro. que já mostramos que não E não era põe em mais causa. fácil Não se reformar encontra- primeiro o sistema da Segurança Social? Não percebi, peço Se não era mais fácil o Chega para já tentar com o Governo reformar a Segurança Social? Também, mas o Governo também precisa de falar connosco. E a soberba de que estamos aqui a falar viu-se desde o início, quer com os sindicatos, e aí até eu fui crítica, penso que aqui, dizendo que não tinha havido conversações e ainda nem sequer tinha chegado a proposta ao Parlamento e o Governo também não tinha negociado logo ao início com os sindicatos, ou seja, apresentou uma proposta sem negociar Sem com diálogo. ninguém. E viu-se que durante todo este processo, desde o início até a proposta chegar ao Parlamento, depois o diálogo também foi cheio de soberba. E agora, com esta reação até por parte do Governo ao chumbo do Chega, a relação com o Governo, com o Chega, vai ficar mais complicada a partir de agora? Depende do Governo e depende dos partidos que suportam o Governo. Nós estaremos sempre disponíveis para negociar, desde que, de facto, aquilo para o que fomos eleitos, e aí não enganamos ninguém, nem colocamos nas nossas propostas algo que não esteja no nosso programa, estamos sempre disponíveis Mas não para acha negociar, que pode ser desde que seja em justo benefício o dos Governo portugueses. achar que o Chega é ainda menos confiável? Não sei porquê, fomos transparentes desde o início e, para além disso, podem sempre contar connosco, desde que também sejam transparentes.